Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. A Virgem Maria e o Diabo nos exorcismos. Francisco Bamonte. A intercessão, mediação de Maria. Catequese. Maria, Mãe da Graça, Mãe da Vida. Ao dar-nos o Filho e unir-nos a Ele, Maria comunica-nos cada graça do Filho. Como já vimos na catequese anterior, Maria, depois de nos ter gerado realmente na única geração do Filho Jesus Cristo, não nos abandona, mas ocupa-se de nós como faz toda a verdadeira mãe. Portanto, depois de nos ter gerado, Maria contribuiu para o desenvolvimento da vida para que fomos gerados, a vida da graça. Por este motivo, Maria é chamada Mãe da Graça, Mãe da Vida. Evidentemente, Maria não produz a graça, não é a fonte da graça. Contudo, como é Mãe de Cristo, autor e fonte de cada graça, a graça de Cristo é-nos comunicada através dela, podendo por isso chamar-se de pleno direito Mãe da Graça. É no Pai, por meio de Cristo no Espírito Santo, que tem origem a graça santificante, isto é, a vida divina que chega até nós, mas esta passa através de Maria. De fato, como Maria é a única entre todas as criaturas da terra na qual se realizou o mistério da encarnação, a graça santificante continua a ser-nos comunicada pelo Pai por meio da natureza humana de Jesus Cristo no Espírito Santo, mas é participada antes em Maria, que nola comunica. Com a cooperação do Espírito Santo, ela transmite-nos, juntamente com a natureza humana de Cristo e na sua dependência, a graça santificante que ela possui em plenitude. É por vontade de Deus que nós recebemos não só a graça santificante, mas também as graças atuais e todos os outros dons por meio dela. Por isso, precisamos de pedir a intercessão de Maria, de nos confiarmos a ela e de nos abrirmos à sua ação materna, para que a graça de Deus possa ser abundante e derramada em nós. Embora não tenha a sua fonte em Maria, a graça tem uma característica mariana, uma marca mariana congênita, uma espécie de fragrância virginal, um indelével perfume maternal, um reflexo mariano luminoso e profundo, de que deriva aquele sentir instintivo dos fiéis, que sentem a necessidade de voltar-se para a Virgem Maria, além de o fazer para o Pai, para o nosso Senhor Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Maria está intimamente associada ao mistério vital do cristianismo. A nossa incorporação em Cristo só pode acontecer pela ação do Espírito Santo, agente principal de toda a santificação. Mas em Maria e por meio dela, Jesus Cristo faz-nos membros do seu corpo. Ele veio até nós através da cooperação de Maria. Encarnado, ele, filho do Pai, fez-se também filho de Maria. Por isso não pode haver em nós uma união à natureza humana do Filho senão através dela. Ao declarar Maria Mãe da Igreja, no encerramento da terceira sessão do Concílio Vaticano II, Paulo VI disse: a nossa união a Cristo não pode ser separada daquela que é a mãe do Verbo encarnado e que o próprio Cristo associou intimamente a si para alcançar a nossa salvação. E não há continuação e crescimento nesta união senão através dela. Assim, como o início da redenção é simultaneamente obra do Espírito Santo e de Maria, assim também todo o desenvolvimento da redenção é obra sua conjuntamente. Cristo nasce e cresce em todos os batizados por obra conjunta do Espírito Santo e de Maria. Juntos formaram o corpo físico de Cristo e juntos fazem evoluir o seu corpo místico, conduzindo-o à consecução da plenitude de sua idade adulta, até ao fim dos tempos. É este o sentido das palavras pronunciadas por Paulo VI. Se quisermos ser cristãos, devemos ser marianos.
À luz de tudo o que vimos até agora, compreende-se o porquê de a devoção a Maria, diferentemente da devoção aos outros santos, ser não só importantíssima, mas também necessária, se quisermos beber com abundância na fonte da vida. De fato, embora tenha permanecido virgem, a Senhora deu a Cristo a natureza humana, tornando-se deste modo verdadeira mãe do Filho de Deus feito homem, Jesus Cristo. Por conseguinte, ela está intimamente associada ao mistério vital do cristianismo. O Filho de Deus fez-se homem ao fazer-se filho de Maria. Portanto, se quisermos tornar-nos como ele, deveremos ter em nós esta dupla qualidade: sermos como ele, filhos de Deus e filhos de Maria. A piedade de uma alma não seria verdadeiramente cristã se não compreendesse na sua intenção Maria, mãe do Verbo encarnado. Para potenciar a intercessão de Maria na nossa vida, a consagração. Assim como Maria disse o seu sim, aceitando-nos por filhos, assim também nós devemos dizer o nosso sim, aceitando-a sem condições, como mãe. Na verdade, tal como formou Cristo na encarnação, ela quer formá-lo também em nós, o que só é possível na medida em que lhe o permitimos, abrindo-nos cada vez mais à sua ação materna. Os padres do Concílio Vaticano II recordam aos fiéis que Maria não impede minimamente a união imediata dos crentes a Cristo, mas facilita-as. Esta atitude de abertura à ação materna de Maria tem a sua expressão máxima na consagração ao seu sagrado coração, ao seu coração imaculado, que, como ilustrarei, se Deus quiser, mais profusamente no meu próximo volume, consiste no dom total de si a Maria, para que pela ação conjunta e principal do Espírito Santo, ela possa conformar-nos cada vez mais plenamente a Cristo. A partir da encarnação, o Espírito Santo, através da estreitíssima união que realizou com Maria, como longa e pormenorizadamente explica São Maximiliano Kolbe, não opera a nossa santificação a não ser por meio de Maria. O Espírito Santo age unicamente através da Imaculada Esposa, da sua esposa Imaculada. Por isso, podemos concluir que ela é mediadora de todas as graças do Espírito Santo. E como cada graça é dom de Deus Pai, através do Filho e do Espírito Santo, segue-se que não há graça que não seja propriedade da Imaculada, que lhe foi dada para que a distribua livremente. Por isso, compreende-se que quanto mais perfeito for o dom de nós mesmos a Maria, mais rápida, eficaz e profunda será a ação do Espírito Santo em nós, que assim poderá unir-nos cada vez mais intimamente à natureza humana de Jesus Cristo. E ele a sua natureza divina, e por meio dela ao Pai, operando assim a nossa progressiva divinização, que chegará a seu pleno cumprimento no momento em que entrarmos no paraíso. A autêntica devoção a Nossa Senhora, assim entendida, não é nem mero sentimentalismo nem infantilismo. Com efeito, embora se nos exija em relação a Maria a mesma atitude de dependência e de abandono, cheio de confiança e de amor da criança em relação à sua mãe, ela, a devoção a Maria, não bloqueia o nosso crescimento espiritual, antes o favorece. Ao cooperar com a nossa união com Cristo, Maria continua a sua obra materna para conosco, acompanhando-nos no crescimento e amadurecimento da vida divina em nós, até que Cristo seja plenamente formado em nós. Por isso, a Senhora não nos faz estar parados, mas conduz-nos passo a passo a um cristianismo adulto e responsavelmente empenhado. De fato, ao pedir a nossa cooperação, ela mobiliza-nos para todo o percurso da nossa vida eterna. Que papel têm os santos nesta proeminência de Maria, acerca de cada dom de Deus que nos é dado? Em relação a Maria, os santos dão-nos uma ajuda externa, isto é,
podem obter-nos aquelas graças particulares que só Maria pode conseguir-nos de Cristo. Escreve Santo Afonso Maria de Ligório no seu famoso livro As Glórias de Maria. Deus, para honrar sua mãe, tendo-a constituído rainha dos santos e querendo que todas as graças sejam distribuídas pelas suas mãos, também quer que os santos recorram a ela para obter as graças para os seus devotos. Os santos residem na glória, por isso a sua caridade em relação a nós não enfraquece, mas aumenta, e como tem a faculdade de interceder por nós, mesmo que não lhe peçamos, por maior razão o fazem quando nos apresentamos a Deus com eles, isto é, quando pedimos a ajuda de suas orações, apresentando a Deus os seus méritos. Mas tudo o que eles não nos obtiverem de bem será sempre um dom de Deus, fonte de todo o bem, por eles obtido através da intercessão materna de Maria, sem a qual, como já vimos, nenhum dom de Deus chega até nós. Como Maria intercede por nós? A missão materna de Maria em relação a nós apareceu em todo o seu valor após a Assunção e haverá de prolongar-se pelos séculos até o fim do mundo. Tendo entrado no reino eterno do Pai, mais próxima do Divino Filho e, portanto, de todos nós, ela pode exercer a função de intercessão materna que lhe foi confiada pela providência divina. O Pai Celeste quis pôr Maria próxima de Cristo e em comunhão com Ele, que pode salvar de um modo definitivo os que por meio dele se aproximam de Deus, pois Ele está vivo para sempre a fim de interceder por eles. A intercessão sacerdotal do Redentor quis unir a intercessão materna da Virgem como mediadora materna. Maria apresenta a Cristo os nossos desejos e as nossas súplicas e transmite-nos os dons divinos, intercedendo continuamente a nosso favor. Com o seu amor de mãe, cuida dos irmãos do seu filho que ainda peregrinam e se debatem entre perigos e angústias, até que sejam conduzidos à pátria feliz. Por isso, a Santíssima Virgem é invocada na Igreja com títulos de advogada, auxiliadora, amparo e medianeira. O cardeal Newman escrevia assim sobre a intercessão materna de Maria. Por isso, considero impossível para aqueles que creem que a Igreja é o único grande corpo no céu e na terra, onde cada criatura santa de Deus tem o seu lugar e cuja oração é a vida, que não perceba imediatamente, quando reconhece a santidade e dignidade da bem-aventurada Virgem, que o seu ofício lá em cima seja de intercessão pelos fiéis militantes e que precisamente a nossa relação com ela deva ser a de assistidos em relação ao seu patrocínio e que na eterna inimizade existente entre a mulher e a serpente, enquanto a força da serpente há de ser o tentador, a arma da segunda Eva e mãe de Deus é a oração. Por isso, como estas ideias da sua santidade e grandeza penetraram gradualmente no tecido da cristandade, assim também a do seu poder de intercessão a seguiu imediatamente depois e juntamente. Alguns autores odiernos, justamente preocupados com salvaguardar a única e universal mediação de Cristo entre Deus e os homens, para evitar que surjam equívocos no uso do termo mediação, preferem falar só de intercessão de Nossa Senhora. Sublinham que, com a sua oração, intercede maternalmente para dispor a nossa alma a acolher a graça de Cristo. Escreve Marcelo Bordoni. Cristo dá aos crentes a sua graça diretamente através da missão do seu Espírito. Contudo, Maria desempenha o seu papel protótipo materno da Igreja, prototípico materno da Igreja, promovendo a atitude pessoal de acolhimento do dom da salvação proveniente de Cristo. Com certeza, a vida da graça, a vida divina, é a ação imediata de Deus por meio da natureza humana de Cristo sobre as nossas almas, mas Deus estabeleceu que Maria não é estranha a tal ação. Ela intercede cooperando no nascimento e no desenvolvimento dos homens redimidos, cumprindo assim a sua função maternal. Nossa Senhora obtém-nos tudo o que Deus nos dá. A Virgem Maria intercede entre o Filho e os filhos. Intercessão duplamente materna. E não só,
juntamente com o Filho intercessor, intercede junto do Pai, no seu papel de mãe da sua casa e da sua família. Com a sua intercessão materna, obtém-se tudo o que Deus nos dá. O Santo Padre João Paulo II afirmava que esta é uma certeza que, a partir do Evangelho, se tem consolidado através da experiência do povo cristão. O grande poeta Dante, na linha de São Bernardo, interpreta-a estupendamente quando canta: Mulher, és tão grande e tanto vales, que quem quiser graça e a ti não recorre, seu desejo quer voar sem asas. A intercessão de Maria é mediação de Cristo. A intercessão de Maria é claramente, e não pode deixar de ser assim, mediação em Cristo. Os teólogos católicos são concordes em afirmar que esta verdade é formal e implicitamente contida no depósito da revelação, no sentido de que esta atividade de Maria é prolongadamente e sucesso da sua cooperação com Cristo na terra e da sua maternidade espiritual a favor dos homens. Maria continua ainda hoje a fazer tudo o que iniciou na terra, quando se associou à missão salvífica do Filho, e falo-á até o fim dos tempos, em união ao Espírito Santo, ao Filho ressuscitado e ao Pai eterno, favorecendo o nosso acolhimento da graça, do perdão e dos dons do Espírito Santo que o Filho mereceu para nós. João Paulo II, retomando o ensinamento do Concílio Vaticano II, aprofundou o tema intercessão-mediação de Maria, esclarecendo que a cooperação de Maria participa, no seu caráter subordinado, da universalidade da mediação do Redentor, o único mediador. Por isso, é mediação subordinada e participada na única mediação de Cristo junto ao Pai. Em nota, reporta o parágrafo 38 da encíclica Redemptoris Mater, na qual o venerável pontífice apresenta essa doutrina. A intercessão de Maria pelas almas do purgatório. A intercessão de Maria, de Nossa Senhora, continua também pelos fiéis defuntos, de quem é ela mãe. Maria não abandona os seus filhos nem sequer depois do seu passamento. Ela ajuda-os na sua purificação para que possam rapidamente ser acolhidos no paraíso. Estando aos pés da cruz e unindo-se ao sacrifício de seu filho, Maria adquiriu a capacidade de interceder por todos os homens de quem se tornou mãe. Estando permanentemente junto do coração de Cristo glorificado, ela deseja ver as almas dos seus filhos, que ainda estão no purgatório, atingir o mais depressa possível a perfeita bem-aventurança, em comunhão com a Santíssima Trindade, contemplada face a face. São Bernardino de Sena afirma: a bem-aventurada Virgem Maria tem o poder de libertar as almas do purgatório com as suas orações e aplicando seus méritos. Isto é particularmente verdadeiro relativamente às almas que na terra eram suas devotas, e acrescenta: na prisão do purgatório, Maria tem uma certa autoridade e plenitude de poder não só para aliviar os sofrimentos das almas, mas também para libertá-las das suas penas. A liturgia da Igreja. A liturgia da Igreja celebra a Santa Missa de Maria Virgem Mãe e Medianeira da Graça. O prefácio desta missa descreve o significado de mediação aplicada a Maria. Depois de ter imediatamente afirmado que Cristo nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o único mediador entre o Pai e os homens, sempre vivo a interceder a nosso favor, prossegue assim: no mistério da sua benevolência, Pai Santo, quiseste que Maria, mãe e sócia do Redentor, continuasse na Igreja a sua missão materna, de intercessão e de perdão, de proteção e de graça, de reconciliação e de paz. Esta providência de amor tem o seu fundamento na única mediação de Cristo, de que tira a sua eficácia, e o povo fiel recorre com confiança à Virgem Maria, nos riscos e nas ansiedades da vida, e incessantemente invoca a Mãe de Misericórdia e dispenseira de graça. A experiência da intercessão de Maria na vida dos santos. Muitos santos, tendo experimentado de maneira indubitável a intercessão materna de Maria na sua vida, dão testemunho dela. Se grande parte deles afirma a mesma coisa, então podemos considerá-la uma verdade teológico-espiritual, revelada por Deus ou de algum modo
experimentada profundamente na sua vida. Alguns deles não hesitaram em afirmar decididamente que o próprio Deus estabeleceu que nos concede, por intercessão de Maria, tudo o que Ele nos quer dar. Eis só alguns das muitíssimas declarações de santos e de autores cristãos que poderíamos reportar. São Germano de Constantinopla escreve: ninguém recebe a salvação a não ser por meio de Maria. Ninguém recebe uma graça senão através dela. Santo Ildefonso afirma: ó Maria, o Senhor decretou colocar nas tuas mãos todos os bens que Ele dispôs dar aos homens, porque entregou-te todos os tesouros e riquezas das graças. São Bernardo reza assim: sim, minha Senhora, todos os homens chamar-te-ão bem-aventurada, porque os teus servos, por teu intermédio, obtêm a vida da graça e a glória eterna. Em ti, os pecadores reencontram o perdão e os justos a perseverança, e depois a vida eterna. E São Luís Maria Grion de Montfort: Deus escolheu a Maria como tesoureira, administradora e dispenseira de todas as graças. Por isso, cada uma de suas graças e todos os seus dons passam pelas mãos dela. Olhando a tempos mais recentes, vemos que a irmã Lúcia escreve nas suas memórias que em Fátima, Nossa Senhora lhe disse, entre outras coisas: o meu coração imaculado será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Nestas palavras podemos ver a referência à sua mediação materna, estabelecendo como que um paralelo com a expressão usada por Jesus: eu sou a vida. Esta aproximação poderia parecer excessiva, contudo, na realidade, só exprime a participação de Maria na mediação única do Filho. Pela sua união ao Filho, ela é caminho para o Pai e medianeira de graça. Em Fátima, a Virgem também exprime sua intercessão, mediação noutras ocasiões. Na terceira aparição, a 13 de julho de 1917, disse: continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. A bem-aventurada Jacinta, pouco antes de morrer, certamente por um conhecimento infundido do alto, confirmava à prima Lúcia a necessidade, livremente estabelecida pelo próprio Deus, da intercessão de Maria, relativamente a todos os dons recebidos de Deus. Já pouco me falta para ir para o paraíso, e tu ficas cá na terra para dizer que o Senhor quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quando tiveres de falar disso, não te escondas. Diz a todos que Deus concede as suas graças por meio do coração imaculado de Maria, que lhe peçam a ela, que o coração de Jesus quer que com o seu coração também se venere o coração imaculado de Maria, que peçam a paz ao coração imaculado de Maria, porque o Senhor lhe confiou. Na aparição de 13 de maio de 1917, a Senhora perguntou aos 3 pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Lúcia responde em nome de todos. Dos 3, sim, queremos. A Senhora prosseguiu: ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. A irmã Lúcia escreve: foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que delas expedia, que nos penetrava no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nós vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Esta passagem foi assim comentada numa catequese radiofônica pelo mariólogo Padre Ângelo Maria Tentori. É por Nossa Senhora que Deus sai. É a própria Senhora que faz dom de Deus aos pastorinhos de Fátima. É através dela que Deus chega a eles. Deus torna-lhes perceptível na forma da luz intensa que promanava das mãos de Maria.
Pensemos que a Senhora, através deste gesto, quer recordar ao mundo que Deus veio a esta terra através dela e comunica-se aos homens através e por meio dela, e que é a sua tarefa dispor-nos e dar-nos a Ele, fazer-nos encontrar com Ele, entrar nele, depois de lhe termos permitido que entrasse em nós. Eis explicada plasticamente o que é a graça e os seus efeitos. Eis explicado o porquê de ela, a Senhora, ser chamada Mãe da Divina Graça, e como Mãe da Divina Graça, ela também é medianeira desta graça. Na Rue de Bac, em Paris, a 27 de novembro de 1830, enquanto Santa Catarina Labouré estava na casa do noviciado para fazer a meditação da tarde, às 17h30, Nossa Senhora apareceu-lhe mostrando-lhe a medalha que deveria mandar cunhar e difundir. Aquela que depois tomaria o nome de Medalha Milagrosa. A certo ponto, a noviça viu os dedos da Senhora cobrirem-se de anéis, cada qual ornado com pedras preciosas, cada uma mais bela que as outras, algumas maiores e outras mais pequenas. Todas emanavam raios. As pedras maiores emanavam raios maiores e as mais pequenas raios menores. As mãos de Nossa Senhora, baixando-se, irradiavam aqueles feixes de luz, que partiam das pedras preciosas e desciam até o chão. Estes raios eram tão belos, tão luminosos e fulgurantes, que encheram toda a parte inferior da aparição. Por isso, Santa Catarina não via os pés da Senhora, nem o globo que anteriormente tinha visto a seus pés. Nossa Senhora disse: são o símbolo das graças que eu espalho sobre as pessoas que me pedem. Naquele momento, diz a santa, compreendi quanto é doce rezar a Virgem Santíssima e como ela é generosa com as pessoas que lhe rezam, quantas graças ela concede às pessoas que a procuram e que alegria ela sente ao conhecê-las. Os exemplos seguintes confirmam que o demônio, enquanto procurava fazer mal contra nós, deve continuamente confrontar-se com a intercessão de Maria a nosso favor. Exemplo extraído dos exorcismos. Um dia depois de reações furiosas, porque não queria ser sujeito àquilo que lhe era imposto por uma presença invisível, depois compreendemos que era a Virgem Santíssima. Repentinamente, ele, o demônio, exprimiu assim: ela ora sempre por todos vós. Cada uma das suas orações é uma tortura para nós. No outro dia, o demônio, claramente enfraquecido pelos louvores à Virgem Maria, disse com voz rouca: ela pede que se reze por todos os pecadores e também por aqueles que pareceram sem esperança, porque ela lê os corações e justifica diante de Deus. No outro exorcismo, que já se orgulhava dos sofrimentos provocados a algumas pessoas inocentes, comecei a rezar com decisão. Senhor Jesus Cristo, quando estavas na cruz, parecia derrotado, e o poder das trevas parecia ter vencido para sempre. Na realidade, eras tu que estavas a viver para sempre. E o demônio, a culpa é toda dela, é tudo culpa de sua mãe. Por isso, eu tinha ensinado a esta cretina, referia-se à pessoa que a atormentava, a odiá-la, e ela também conseguiu superar isto. Ela, a que se referia a Nossa Senhora, ora sempre, não se cala um momento e nós somos chicoteados pelas suas orações. Um episódio particularmente comovedor é o seguinte: um dia, dirigindo-se a uma imagem de Nossa Senhora, presente na sala onde eu exorcizava, o demônio começou a gritar: por que ofereceste tudo àquele? E diz um palavrão. Por quê? Por quê? Perguntei. O que foi que ela ofereceu? E ele: aos pés da cruz daquele, ela sofria. Referia-se claramente à oferta que Nossa Senhora fez ao Pai Eterno dos seus sofrimentos e dos de Jesus, no momento da crucificação e da intercessão materna que fez a nosso favor naquele momento. E então eu comecei a dizer: lembra-te de que Maria, aos pés da cruz, ofereceu Jesus ao Pai, e ofereceu-se ao Pai com Jesus. Por nós, seus filhos, ela ofereceu este sacrifício. Depois destas palavras, lançou urros indescritíveis, evidentemente esmagado pela força redentora, que brota do sacrifício de Cristo e de Maria no Calvário, e disse: basta, basta, não me faças recordar, basta, está a queimar-me, está a queimar-me.
Noutra ocasião, o demônio exprimiu o poder da intercessão de Maria e a decisão de Deus de não conceder nenhuma graça à humanidade, a não ser mediante a intercessão de seu coração imaculado. Vós não sabeis, ou talvez até saibais, mas não acreditais ou não tendes fé suficiente. É o coração imaculado de Maria, pronuncia com um esforço tremendo este nome, que salvará o mundo inteiro. Só o seu coração imaculado. A intercessão de Nossa Senhora não consiste unicamente em orar por nós e conosco para nos obter a graça santificante, e também cada uma das graças, mas também em apresentar e oferecer a Deus o que lhe damos. Uma vez, enquanto estávamos a apresentar e a oferecer a Nossa Senhora orações, alegrias, sofrimentos e toda a nossa vida, juntamente com os tormentos sofridos pela pessoa possessa, o demônio, com um tom submisso e humilhado, evidentemente porque Deus o obrigava, disse: cada alegria, cada dor, sofrimento oferecidos àquele coração são doces ternuras de profunda caridade que ela aceita e oferece com as suas mãos e eleva à luz daquele Criador. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.